A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais daqui da Câmara realizou uma audiência pública para discutir o que caracteriza o crime de ecocídio. Pelo projeto em análise aqui na Câmara, o ecocídio é a prática de atos ilegais ou temerários por parte de quem tem a consciência de que esses atos podem provocar danos graves ao meio ambiente. Eu converso sobre o tema com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que foi um dos que solicitaram o debate. Olá, deputado, muito bem-vindo. Deputado, o que seria um crime de ecocídio? O que poderia caracterizar um crime de ecocídio? Mariana, primeiro eu queria dizer a vocês o seguinte, né? O nosso país, ele é um país muito avançado na legislação ambiental. A Constituição de 88, seu artigo 225, e depois a Lei de Crimes Ambientais, em 98, 9.605, trataram de tipos penais e da proteção do meio ambiente. Só que a vida ensina. Então, o que nós estamos assistindo hoje é uma degradação do planeta. A questão climática, a questão do uso extensivo e ostensivo de recursos naturais, entende? A maneira gananciosa que se vê a construção do futuro criaram monstruosos desastres ambientais. Aqui no Brasil nós podemos citar alguns. Por exemplo, as chuvas lá em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul como um todo. São os rios que vêm da Amazônia. O rio Amazonas secou. Tem um fenômeno acontecendo aí. Nós tivemos barragens como a de Brumadinho e Mariana, de repente você precisa... Aquilo não é só um pequeno acidente, aquele é um grande desastre ambiental, que atinge populações, que atinge o solo, a água, tudo, entende? Nós tivemos o Pantanal queimando e não se recompondo, uma planície alagada. Isso é no Brasil. No mundo todo você está vendo também. Pode ser também nas áreas urbanas. A Chapada dos Veadeiros está queimando aqui agora. Exatamente, a Chapada dos Veadeiros aqui, perto lá de Cuiabá, em qualquer lugar. Por quê? Porque o clima está mudando e nós fizemos ações aqui que foram propositais, mal planejadas, expansão da fronteira agrícola, entende? E não preservar o principal bioma do planeta. Isso é um privilégio. A maior biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do planeta está no Brasil. Estamos diante da COP30. Então, desastres ambientais estão acontecendo. O que o país fez? O que o Congresso fez aqui há um mês atrás? Ele criou o PL da devastação, ou seja, não tem mais licenciamento ambiental no nosso país. Acabaram com as 3 fases de licenciamento e mais. É para acelerar. Tudo é burocracia, nada é cuidado, prevenção e recuperação. Então, o que acontece? Você tem a legislação, mas hoje tem uma legislação, tem um tipo penal que está faltando, entende? Que é o crime de ecocídio. O crime de ecocídio está sendo acrescentado à sua reivindicação que ele passe a fazer parte do Estatuto de Roma. Ou seja, lá nós temos 4 tipos de crimes, que é crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio, que aliás nós estamos assistindo aqui em Gaza agora para ser julgados, tá certo? Mas não tem o crime de ecocídio. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade e crimes de agressão, né? Isso, agressão de guerra também. Tudo isso já está lá na legislação penal, no TPI, do Tribunal Penal Internacional. Aqui, entende? O Brasil tem a obrigação, porque em outras partes do mundo, na Europa, em vários países, na Bélgica, na Espanha, em vários países já tem, na França você tem projetos tramitando, aqui na América Latina você tem avanço, sabe aonde? Na Bolívia e no Equador, porque os indígenas trataram de tratar a terra como mãe, entende? Ou seja, eles têm uma ligação afetiva com a terra e entendem o significado da floresta, da preservação dos rios, da questão de não emitir gases de efeito estufa, como CO2 e assim por diante. Mas eles conseguiram transformar isso em legislação? Legislação pronta. Na América Latina, a Colômbia também tem. Então nós estamos
tendo que avançar. Por isso que nós apresentamos, a bancada do PSOL apresentou este projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara. O que eu quero dizer é o seguinte: onde é que se localiza esse crime no direito penal? Veja, você não vai punir o pequeno, você não vai punir o cidadão que comete um delito e etc. Aqui é a consciência do que o crime passa a ser de alto risco, gravidade, prolongado e generalizado. Então nós temos que entender que são crimes continuados na prática. Os efeitos de Mariana e Brumadinho estão lá até hoje, entende? Então, nós estamos tentando ver se a gente coloca a legislação, ele vai ser um artigo da Lei de Crimes Ambientais. É a inserção de... E aqui a gente vai definir o que é um ato, o que é um ato apenas ilegal, entende? O que é um dano menor, maior e gigante, entende? Irreversível. Tudo isso vai ser definido em legislação. E, logicamente, haverá uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Então, é fundamental que o nosso país, com a biodiversidade que tem, né, com os recursos que ele tem planetários, ele tem que fazer com que a própria Amazônia e todos os limites reversíveis do planeta em termos de sobrevivência, que vão ser analisadas pelo IPCC da ONU, aí na COP 30, o Brasil está ultrapassando. A própria Amazônia, com aquela gigantesca floresta, ela pode entrar num ponto de viragem, de irreversibilidade, e é disso que nós estamos tratando, de evitar grandes desastres em que quem são responsabilizados? Na verdade, já são pessoas que ou são grandes proprietários ou então são gestores públicos que aplicam essa política pública e aqueles que tratam diretamente do gerenciamento, da execução de obras, etc. Então, nós estamos criando um tipo penal. Se havido essa tipificação do crime de ecocídio, os casos de Mariana e Brumadinho, por exemplo, poderiam já ter sido definidos de uma forma melhor, encontrados os culpados de uma forma melhor e culpabilizados? Certamente não seria pelo Código Penal, mas já por uma legislação ligada à questão ambiental. Tá? Então você foi lá pegar o CEO, né, da Vale ou da Samarco e etc. Mas eu queria te falar que isso vem de longe. Então, o primeiro crime de ecocídio registrado, que ganhou esse nome, foi o bombardeio americano do Vietnã com agente laranja, desfolhante, o napalm, entende? Que não só desfolhava, como matava gente queimada, da qual aquela foto icônica de uma menina de 10 anos nua queimando com napalm virou a foto mais divulgada do planeta na Guerra do Vietnã. O Vietnã é um dos que tem esta legislação penalizada como esse tipo de crime, ecocídio, né? Mais tarde, outros países foram adotando, né? Mas quando se fala em ecocídio, não se está falando de pessoas... as pessoas não são as vítimas são o meio ambiente, né? O meio ambiente e as comunidades que lá habitam. Ah, também? Logicamente, se você degrada um rio, você está atingindo a comunidade ribeirinha. Se você invade as terras indígenas, que são os maiores responsáveis pela preservação da floresta e dos rios no nosso mapa aqui no Brasil, entende? Você está praticando um crime contra as comunidades, as terras que habitam nas terras indígenas. Então, isso tudo tem consequências para as pessoas. Em Brumadinho foi a população de todo o vale até o rio alcançar o Espírito Santo e subir até a Bahia, entende? Quando você estava ali perto de Belo Horizonte, vamos chamar assim, Mariana, entende? Mas então não seria um crime contra o meio ambiente só, e sim também contra aquelas pessoas que estão ali. Certamente, ela se espalha para ter consequências na vida e na humanidade. É por isso que ela é
uma proposta de um tipo penal, entende, que tem uma amplitude, entende, uma complexidade maior do que os crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais de 1998. Por quê? Porque se aumentou em muito, entende, a degradação do planeta, já aumentou em muito a superexploração de recursos naturais e se deixou populações ao léu. A própria extração de petróleo é isso, entende? As comunidades nem se beneficiam da extração de petróleo. E agora nós temos na Foz do Amazonas aberta a possibilidade de explorar na Foz do Amazonas. Eu apresentei o projeto 1275 agora em 25, que tem uma moratória de exploração de petróleo e gás em toda a Amazônia brasileira. E em vários países que pegam a Amazônia, estou falando da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, você tem leis tramitando também nessa direção. Então não se busca só o efeito econômico do petróleo, entendeu? O que é o vazamento de petróleo? Viu que foi o Golfo do México, entendeu? Quer dizer, tudo isso está sendo planejado para inibir essas questões. Então, a ideia do ecocídio é eu diria assim, um avanço no pensamento humano da preservação da vida e do planeta. Deputado, os senhores vão levar esse projeto, que já avançou em algumas comissões, para ser discutido na COP? Certamente haverá mesas, como tem a questão do petróleo, como tem a questão do licenciamento ambiental e tantos outros aspectos também urbanos e rurais, entende? Esta questão, que é uma questão de legislação, mas que trata do conjunto do meio ambiente, né? Quer dizer, da proteção do meio ambiente. Aliás, a ideia de você trabalhar a questão do clima, entende? E eu diria assim, do apontamento que significa o aumento dos gases de efeito estufa para toda a humanidade no planeta Terra, né? E isso vai aparecer lá também. Enquanto isso, os Estados Unidos da América, sob a gestão de Trump, entende o que ele faz? Ele se retira da COP15, ou seja, de todos os compromissos assumidos de redução de gás e manda, ao contrário, furar mais petróleo e gás. Ele usou até o termo em inglês, drill baby, drill. Ou seja, ele quer aumentar, sabe por quê? Ele nega os efeitos que nós podemos ter dentro do planeta Terra. E ele não virá. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, sobre o projeto que tipifica o crime de ecocídio. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube e na página da Câmara. Até a próxima.